Por que o exército dos Estados Unidos tentou exterminar o bisão? 30 milhões de bisões selvagens já percorreram o oeste americano. Do México ao Canadá, os bisões povoaram o continente muito antes das pessoas se estabelecerem lá. Os cientistas acreditam que o bisão chegou à América do Norte por meio de uma ponte de terra vinda da Ásia. Como herbívoros, os bisões se adaptaram às florestas orientais e às grandes planícies, recebendo nutrição das ricas gramíneas. Nos Estados Unidos, bisão, bison e búfalo, bubalus, costumam ser sinônimos, embora bisão seja o termo preciso do gênero. Pesando até 1000 kg e medindo cerca de 1,80 m de altura, os bisões parecem desajeitados, mas são surpreendentemente velozes. Na verdade, o bisão pode alcançar até 60 km por hora correndo para defender seus filhotes ou quando abordado muito de perto por pessoas. Seus ombros largos permitem que eles fujam na neve profunda e suas cabeças peludas são feitas para empurrar a neve para o lado e alcançar a vegetação abaixo. A história do bisão está entrelaçada com a situação dos nativos americanos no oeste americano. Tribos indígenas colonizaram essas mesmas pastagens séculos depois por causa do abundante bisão. Os povos nativos passaram a depender do bisão para quase tudo, desde comida e roupas até abrigo e adoração religiosa. Eles usavam quase todas as partes do animal, incluindo chifres, carne e pelos da cauda. Por volta de 1800, quando a população de bisão rondava umas 5 milhões de cabeças, os nativos americanos aprenderam a usar cavalos para perseguir bisões, expandindo drasticamente seu alcance de caça. Mas então os caçadores e comerciantes brancos introduziram armas no Ocidente, matando outros milhões de bisões por suas peles. Em meados do século XIX, até mesmo os passageiros dos trens atiravam em bisões por esporte. Buffalo Bill Cody, que foi contratado para matar bisões, matou mais de 4.000 bisões em 2 anos. Bison era a peça central de seu Wild West Show, que fez muito sucesso tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, destilando a empolgação do Ocidente para aqueles que tinham pouco contato com ele. Para piorar as coisas para os bisões selvagens, alguns funcionários do governo dos Estados Unidos destruíram ativamente os bisões para derrotar seus inimigos nativos americanos que resistiram à conquista de suas terras por colonos brancos. Os comandantes militares americanos ordenaram que as tropas matassem bisões para negar aos nativos americanos uma importante fonte de alimento. Na tentativa de empurrar as tribos indígenas para as reservas durante a última parte de 1800, o plano do exército para subjugar as tribos de caçadores-coletores do oeste americano envolvia essa ideia pouco ortodoxa, mas não bem pensada: destruir seus recursos. No momento em que a fronteira estava desaparecendo, o governo dos Estados Unidos e o exército dos Estados Unidos estavam cheios de veteranos da Guerra Civil, que viram a vitória nos campos de batalha ao destruir os escassos recursos da Confederação. O trio que conseguiu a destruição final dos exércitos confederados, o presidente Ulysses S. Grant, o general Philip Sheridan e o general William Tecumseh Sherman, elaboraram um plano para fazer o mesmo com as tribos indígenas no Ocidente. Os índios não tinham fazendas, fábricas ou portos de embarque, no entanto. Se o fizessem, o exército dos Estados Unidos estaria menos inclinado a arquitetar a destruição das tribos. Seu objetivo era tirar os bandos errantes de tribos nativas das planícies e colocá-los em arados, onde parariam de assediar colonos, destruir ferrovias e linhas telegráficas e parar de matar soldados. Em 1868, os enormes rebanhos de bisões que antes perambulavam pela América do Norte haviam se reduzido a 2 rebanhos gigantes, mas as tribos ainda dependiam deles para tudo. A liderança do exército reconheceu que a destruição dos rebanhos era o único meio de controlar a população nativa. Embora o exército nunca tenha adotado oficialmente uma política de abate de bisões, eles o fizeram. A ordem era matar bisões de forma indiscriminada. Cada bisão morto é um índio morto, disse o coronel Richard Dodge sobre o massacre. Matem todos os bisões que puderem. Na mesma época, os colonos brancos dos Estados Unidos aderiram a uma crença cultural conhecida como Doutrina do Destino Manifesto, que dizia que os colonizadores americanos deveriam se expandir pela América do Norte. Ela expressava a crença de que o povo americano foi eleito por Deus para civilizar o seu continente. O quadro Progresso Americano, abaixo, de 1872, de John Gast, é uma representação alegórica do manifesto. Na cena, uma mulher angelical,
algumas vezes identificada como Colômbia, uma personificação dos Estados Unidos do século XIX, segura um livro escolar, enquanto guia a civilização para o oeste, com colonos americanos, instalando cabos telegráficos, enquanto, por outro lado, povos nativos e animais selvagens são afugentados. Então, eles criaram uma solução exclusivamente americana, promovendo uma solução baseada no mercado para a destruição dos rebanhos. O plano seria aumentar o preço da pele de bisão e baixar o dos cartuchos para os populares rifles de caça da época. Poderia ser um grande negócio, e foi. Matar bisões era uma alternativa mais barata à pecuária. Empresários que caçavam peles dizimaram o que restava dos rebanhos, tirando o que ia vender e deixando a carne apodrecer nas planícies. Em apenas alguns anos, o bisão estava em risco de extinção e o governo não fez nada para protegê-los. Na virada do século XX, restavam apenas 541. No final, o plano funcionou. As tribos mais afetadas pelo plano de Sheridan, os Kiowa, Comanche, Cheyenne e Arapaho, foram eventualmente forçados a entrar em suas reservas conforme suas fontes de alimento diminuíam. Visto que o bisão era tão importante para sua sociedade, as tribos também se tornaram fortemente dependentes do governo dos Estados Unidos para alimentos e outros suprimentos. Em 1905, o zoólogo William Ornada formou a Sociedade Americana do Bisão para recriar mais rebanhos selvagens. O presidente Theodore Roosevelt persuadiu o Congresso a estabelecer várias reservas de vida selvagem e, com a ajuda de um grupo de proprietários privados de bisões, a sociedade conseguiu estocar uma série de reservas e parques. Essa organização complementou o rebanho existente de cerca de 20 bisões que viviam no recém-formado Parque Nacional de Yellowstone. Até 1967, o número de bisões era controlado pelo parque e sua população limitada a 397. Depois daquele ano, o Serviço Nacional de Parques adotou uma nova política de manejo mínimo, e nenhum abate ou controle de doenças foi feito. A população aumentou, chegando a mais de 4.000 na década de 1990. Hoje, o rebanho de Yellowstone flutua entre 4.000 e 5.500 animais. É considerado por muitos como o último rebanho de bisões errantes dos Estados Unidos. Atualmente, existem mais de 500.000 bisões em toda a América do Norte, embora a grande maioria deles seja criada em fazendas para fins comerciais, principalmente para carne, peles e crânios.